evoluímos para poder consumir álcool. Essa parece ser uma afirmação estranha, mas você vai conhecer neste vídeo de hoje a teoria do macaco bêbado. Essa teoria ela foi proposta para explicar como os nossos ancestrais desceram das árvores e começaram a comer frutas fermentadas e alcoólicas do chão da floresta. E isso teria nos ajudado a termos mais sucesso reprodutivo e também moldado nosso gosto pelo álcool, que desde então apenas cresceu. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestrando em Ecologia de Biomas Tropicais e Pesquisa do Comportamento Animal. E neste vídeo vocês vão conhecer muitos aspectos da biologia, relacionando também questões históricas e culturais e comportamentais. E se você gosta desses temas, de conhecer mais sobre o corpo humano, o comportamento humano e animal, sobre as plantas e como elas moldam a história humana, não deixe de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, para você estar sempre recebendo esses tipos de conteúdos. O álcool não é apenas uma bebida que altera a mente. Ele tem sido o principal motor da cultura humana desde o seu princípio, estimulando o desenvolvimento das artes, da linguagem e da religião. Em todo o mundo, de fato, surgem evidências da produção de álcool de todos os tipos de safra, que datam quase do início da civilização humana. O arqueólogo biomolecular da Universidade da Pensilvânia, Patrick McGovern, acredita que isso não seja um acidente. Dos rituais da Idade da Pedra em diante, ele argumenta que as propriedades alteradoras da mente que a bebida traz, que disparam a nossa criatividade, acabaram por fomentar o desenvolvimento da linguagem, das artes e também da religião. Observe atentamente as grandes transições na história da humanidade, desde a origem da agricultura até a origem da escrita, e você encontrará uma possível ligação com o álcool. Há boas evidências em todo o mundo de que as bebidas alcoólicas são importantes para a cultura humana, diz McGovern. 30 anos atrás, esse fato não era reconhecido como agora. Beber é parte importante da nossa humanidade, de acordo com McGovern. A história do caso de amor da humanidade com o álcool remonta a uma época anterior à agricultura. A uma época anterior aos humanos, na verdade. O nosso gosto por bebida pode ser um traço evolucionário embutido em nós que nos distingue da maioria dos outros animais. O ingrediente ativo comum a todas as bebidas alcoólicas é feito por leveduras. As leveduras são organismos microscópicos, unicelulares, que comem açúcar e excretam dióxido de carbono e etanol, o único álcool potável. Esta é uma forma de fermentação. A maioria dos fabricantes modernos de cerveja, de vinho ou mesmo de saquê usam variedades cultivadas de um único gênero de levedura chamado Saccharomyces. A mais comum é Saccharomyces cerevisiae, palavra latina cerevisiae para cerveja, que é cerevisia. Mas as leveduras elas são diversas e onipresentes e provavelmente têm fermentado frutas silvestres maduras por cerca de 120 milhões de anos, desde que as primeiras frutas apareceram na Terra. Do nosso ponto de vista moderno, o etanol tem propriedades muito atraentes. Ele faz com que nós nos sintamos bem. O etanol ajuda a liberar serotonina, dopamina e endorfinas no cérebro, substâncias químicas que nos deixam felizes e menos ansiosos também. Para os nossos ancestrais primatas, que eram os comedores de frutas, podemos dizer assim, que estavam lá balançando nas árvores tranquilamente, o etanol em frutas em decomposição ele teria 3 outras características muito atraentes para eles. A primeira delas é que ele tem um cheiro muito forte e distinto que torna a fruta fácil de ser localizada em meio à floresta. Em segundo lugar, é mais fácil de ser digerida, permitindo que os animais obtenham mais de uma mesma mercadoria que era preciosa na época, que eram as calorias. E a terceira qualidade bastante interessante são as suas propriedades antissépticas, que repelem os micróbios que podem adoecer um primata. Há milhões de anos, dessas linhagens de primatas desenvolveu o gosto pelas frutas que caíam da árvore. Nossos ancestrais macacos começaram a comer frutas fermentadas no chão da floresta e isso fez toda a diferença, diz Nathaniel Dominy, um antropólogo biólogo do Dartmouth College.
Estamos pré-adaptados para consumir álcool, diz o biólogo. Robert Dudley, fisiologista da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que primeiro sugeriu essa ideia, chama essa hipótese de que nós descemos das árvores para pegar as frutas fermentadas de macaco bêbado. Os primatas que se aventuravam a descer das árvores tiveram acesso a uma nova fonte de alimento. Se você pode sentir o cheiro de álcool e chegar à fruta mais rápido, então você vai ter uma vantagem sobre os outros indivíduos, diz Dudley. Você vence a competição e obtém mais calorias. Os que se empanturravam com as frutas, eles eram mais propensos a ter sucesso na sua reprodução e a experimentar, enquanto eles comiam, uma leve onda de prazer no cérebro. Essa agitação reforçou o apelo ao novo estilo de vida que buscava essas frutas fermentadas. Um macaco que estivesse verdadeiramente bêbado, Dudley aponta, seria um alvo fácil para os predadores. Apesar dessas histórias que a gente vê dos macacos bêbados e macacos caindo de tão bebuns que eles estavam, há muitas poucas evidências científicas de animais na natureza que obtêm álcool suficiente, somente de frutas fermentadas, para exibir um comportamento de estar bêbado. Um estado de satisfação é mais provável de acontecer. Mas essa resposta ao álcool parece ser mais específica para seres humanos e talvez para macacos. E o motivo para isso parece ser uma mutação genética crítica que ocorreu no nosso último ancestral comum com os outros primatas africanos e nós. E os cientistas dataram recentemente a essa mutação de pelo menos 10 milhões de anos atrás. A mutação ela ocorreu no grupo de enzimas chamadas de ADH4. Elas são encontradas no estômago, na garganta e língua dos primatas. E são as primeiras enzimas que metabolizam o álcool logo depois do etanol ser ingerido. Os pesquisadores investigaram os genes de ADH de 28 mamíferos diferentes, 28 espécies, incluindo 17 primatas. Eles coletaram as sequências desses genes de bancos de dados genéticos ou então de amostras de tecido bem preservadas. A mudança que aconteceu no gene ADH4 criou uma enzima que tornou possível digerir o etanol até 40 vezes mais rápido do que em outros animais. De acordo com Steven Banner, coautor do estudo e biólogo da Fundação para a Evolução Molecular Aplicada da Flórida, a nova enzima melhorada permitiu que os nossos ancestrais desfrutassem mais da abundância de frutas maduras que ficavam no solo da floresta, sem sofrer os efeitos nocivos de ingerir o etanol. E esse fenômeno coincide justamente com o momento em que nós passamos a viver uma vida no solo e não mais nas árvores. Você poderia dizer que nós saímos das árvores para pegar uma cerveja, brinca Banner. Mas o objetivo dos nossos ancestrais não era ficar bêbados. Esse objetivo de ficar bêbado, viria muito mais tarde, uma vez que nós descobríssemos como fazer álcool em grande quantidade. As bebidas alcoólicas, tal como a agricultura, elas foram inventadas de forma independente, muitas vezes, em diferentes povos, e provavelmente em todos os continentes, exceto na Antártida. Ao longo dos milênios, quase todas as plantas com algum açúcar ou amido foram utilizadas para a fermentação. Agave, maçãs, banana, cacau, mandioca, milho, alguns tipos de cactos, sementes de aroeira, arroz, batata doce, pessegueiro, abacaxi, abóbora, caqui e uva já foram usadas. E para provar que o desejo pelo álcool não tem limites, os nômades da Ásia Central compensaram a falta de frutas e também de grãos que crescendo nas suas estepes, fermentando leite de cavalo. E o resultado disso foi a bebida chamada de Koumyth, que é uma bebida picante com teor alcoólico parecido com uma de uma cerveja fraca. E para você que ficou curioso em saber mais sobre como é que a bebedeira faz parte das mais diversas culturas, eu tenho a indicação de um excelente livro para vocês que é Uma Breve História da Bebedeira. Como, onde e por que a humanidade tomou umas da Idade da Pedra até hoje, de Marco Fawcett. E nesse livro nós vamos conhecer as histórias das bebedeiras, como é que elas aconteciam, com quem,
a que hora do dia isso era feito. O livro vai tratar das armadilhas e também dos deuses associados à bebedeira. De Ninkasi, a deusa suméria da cerveja, aos 400 coelhinhos bêbados do México. E se você ficou curioso para saber dessas histórias e acompanhar mais sobre isso, o link para esse vídeo, para vocês poderem adquiri-lo, está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. O álcool ele pode proporcionar prazeres psíquicos e um discernimento espiritual para as pessoas que acreditam. Mas isso não é suficiente para explicar a sua universalidade no mundo antigo. As pessoas bebiam pela mesma razão que os primatas comiam frutas fermentadas, que é porque era bom para eles. As leveduras produzem etanol como uma forma de guerra química e é tóxico para outros micróbios que competem com eles pelo açúcar dentro de uma fruta. Esse efeito antimicrobiano beneficia quem bebe aquele líquido. Isso explica por que cerveja, vinho e outras bebidas fermentadas eram, pelo menos até o surgimento do saneamento moderno, frequentemente mais saudáveis para se beber do que a água pura, tendo em vista toda a situação dessas cidades que eram extremamente sujas. E se você gostou desse tema, se você achou ele bastante interessante, não deixe de comentar aqui qual que foi se você já conhecia essa teoria do macaco bêbado, que eu particularmente achei bastante interessante de trazer para vocês. E nós vamos trazer mais vídeos futuramente sobre esse tema da história da bebedeira. Nós ainda vamos falar sobre quem veio primeiro, a cerveja ou o pão. Nós vamos falar também sobre a ressaca, entre outros temas. Então não deixe de acompanhar aqui para estar sempre recebendo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de estar assim bebendo, especialmente essa época de final do ano que tem muitas festas. Já compartilha lá no grupo da família, no seu grupo de amigos que estão sempre lá bebendo bastante, para eles saberem um pouco como que o álcool influenciou a história humana, a história da evolução humana. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!